Olá, está começando o Jornal da Câmara com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Câmara Temática de Pesquisas e Proposições da Saúde visita a Fundação para o Remédio Popular, a FURP. Comissão de Educação, Esporte e Lazer se reúne com o secretário municipal e discute situação dos equipamentos esportivos da cidade. Projeto do Executivo que revoga a cobrança da taxa do lixo é deliberado em sessão. PL agora será analisado pelas comissões da Câmara. A partir de agora, no Jornal da Câmara. Membros da CTPP da Saúde visitaram na última semana a sede da FURP, Fundação para o Remédio Popular, para entender a situação atual da instituição e levar informações para o Legislativo. Membros da Câmara Temática de Pesquisas e Proposições da área da saúde do Legislativo Guarulhense visitaram a Fundação para o Remédio Popular, a FURP, na última quinta-feira, dia 28. Segundo o coordenador de projetos estratégicos da Câmara de Guarulhos, Devanildo Damião, a visita serviu para fazer um raio-x da instituição e levar informações aos vereadores para subsidiar a elaboração de projetos relacionados à produção de remédios populares e à instituição. Nós viemos com esse objetivo de ter um status da situação da FURP, porque a FURP, em relação da importância para a cidade, não se discute. Felizmente foi feita a opção de manutenção da FURP, e a nossa felicidade nessa visita foi saber que está havendo um processo de manutenção e, mais do que isso, cada vez mais a FURP vai aumentar suas atividades no município. Então, dentro dessa perspectiva e dentro do papel das câmaras temáticas, de pesquisas e proposições, há um espaço para que a gente possa levar essa informação ao Legislativo e o Legislativo, com a sensibilidade dos vereadores, ele possa elaborar documentos que demonstrem a importância, Em Guarulhos já é esse consenso, mas para fora de Guarulhos, da manutenção, da importância da FURP e que cada vez mais ela possa ampliar o seu espaço. Vinculada ao governo do estado de São Paulo, a FURP passou a integrar, por decreto publicado no último dia 20 de julho, a Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde. Com isso, a instituição deve receber mais verbas para pesquisa. O farmacêutico responsável pela FURP, Ricardo de Lima e Silva, se mostrou otimista com a iniciativa. A gente acredita que, como existem muitos órgãos de fomento dentro dessa nova secretaria, então isso daí vai facilitar o financiamento de projetos de pesquisa, que era um pouco mais difícil antes. Mas agora a FURP participando desse hall de institutos de pesquisa, e que eles já têm esse know-how, já têm essa expertise, vai trazer para a Fundação essa capacitação, e nós acreditamos que isso daí vai ser bastante vantajoso aqui para a FURP. A possível revogação da taxa do lixo foi o principal tema de discussão na volta do recesso parlamentar. Em sessão ordinária, dia 1º de agosto, os vereadores defenderam o fim da cobrança, mas não chegaram a deliberar os dois projetos que tratam do assunto. Na volta do recesso parlamentar, a Câmara de Guarulhos realizou sessão ordinária nesta segunda-feira, dia 1º de agosto. O principal tema de debate foi a possibilidade de revogação da cobrança da taxa do lixo. No final de julho, a Prefeitura enviou ao Legislativo um projeto para revogar a taxa, mas um projeto similar, de autoria do vereador Edmilson do PSOL, já havia sido protocolado na Câmara em maio. Ambos os projetos entraram na pauta no grande expediente da sessão, mas por falta de tempo regimental, não foram deliberados. Os vereadores acordaram, então, em realizar uma sessão extraordinária na quarta-feira, dia 3, para apreciar somente esses dois projetos. Se forem deliberados, eles serão analisados pelas comissões permanentes. Somente depois de 30 dias é que podem ser votados em plenário. Ainda no grande expediente, os vereadores aprovaram 18 requerimentos e rejeitaram a abertura de uma comissão especial de estudos sobre a cobrança da taxa ambiental para a coleta de lixo. Esse item era de autoria do vereador Dr. Laércio Sandes, do União Brasil.
Já na ordem do dia, apenas um item foi votado. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão um projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos. A proposta é uma fusão entre um projeto do Executivo e um do vereador Lamé, do MDB. Com isso, o item segue para a sanção ou veto do prefeito. Na primeira sessão do semestre, os vereadores também abordaram o resgate de aves em uma rinha de galo no último domingo, dia 31 de julho. Um dos assuntos abordados no início da sessão desta segunda-feira, 1º de agosto, foi o resgate de animais de uma rinha de galo no domingo, dia 31. A Guarda Civil Municipal Ambiental coordenou a ação que foi acompanhada pelo vereador Geleia, protetor do PSDB. O parlamentar explicou que 59 galos foram resgatados, dos quais 3 muito machucados, e que 31 pessoas foram detidas. O líder do governo, Gilvan Passos, do PSD, falou sobre as ações de resgate e acolhimento dos animais envolvendo a Guarda Civil Municipal, representante do Legislativo e o Departamento de Proteção Animal, DEPAN. Eu quero parabenizar ao inspetor Sarmento, em nome dele, a toda a Guarda Municipal, principalmente a ambiental, que receberam uma denúncia, foram até o local, deram realmente um flagrante. Depois, quero também agradecer, em nome do vereador Geleia, ao Legislativo, que ele foi prestativo em aonde arrumar um local para colocar esses galos, que realmente é lamentável a gente ainda assistir esse tipo de absurdo, né, que as pessoas ainda fazem com os animais. A Juliane, que é a diretora, né, ela esteve presente também, juntamente com toda a sua equipe. Então o governo também tem feito a sua parte, dando todo o respaldo necessário para que esses animais, como você acabou de dizer, muito machucados, tenham aí os socorros necessários. As rinhas de galo são classificadas como maus tratos pelo Código de Proteção e Bem-Estar Animal de Guarulhos. A situação de equipamentos esportivos da cidade foi um dos temas debatidos na reunião com o secretário de Esportes de Guarulhos, que aconteceu aqui na Câmara. A Comissão de Educação, Esporte e Lazer, além de outros vereadores não integrantes do grupo, se reuniram com o secretário municipal de Esporte e Lazer de Guarulhos, Ronaldo Fratello, no dia 3 de agosto. O objetivo da reunião foi o esclarecimento de questões ligadas à gestão de eventos esportivos na cidade e também à infraestrutura dos equipamentos esportivos. O presidente da comissão, vereador Lauri Rocha, do PSD, comentou os principais assuntos discutidos. Foram esclarecidos aqui vários pontos a respeito dos próprios, os que estão em obras, qual é o valor que precisa para cada próprio para ser reformado, aonde cada modalidade esportiva na cidade está sendo efetuada em cada próprio. Houve uma explicação mais aprofundada referente ao Tomeuzão, na qual ele está dizendo que precisa lá em torno de quase 20 milhões para que haja uma reforma completa naquele ginásio, e nós acreditamos que com 20 milhões dá para fazer um ginásio novo. Então precisamos achar uma saída para isso, embora, de acordo com o secretário, o governo do estado está disposto a disponibilizar esse valor, mas acredito que os vereadores devem conversar com o prefeito para que realmente se pense se vale a pena aplicar 20 milhões ou realmente fazer um ginásio novo na cidade, porque eu acredito que 20 milhões dê para fazer um próprio novo, e ao invés de reformar aquele, podemos utilizar aquilo de outra forma e utilizarmos 20 milhões de um próprio novo. Quanto ao ginásio poliesportivo Fioravante Ervolino, Fratello apontou que será licitado uma reforma do piso do local que abriga competições de futsal e handebol. A reforma está orçada em R$ 85 mil. O presidente da comissão também abordou o atraso no calendário das competições de futebol amador de Guarulhos e destacou um caso de WO, que em inglês se refere à expressão walkover, uma vitória dada a um competidor quando o adversário está impedido de competir ou não aparece na competição. Segundo informação do secretário, foi um atraso que foi havendo dentre os jogos que acarretou numa falta de horário para um evento oficial.
pedimos desculpa ao secretário, mas isso não nos convence, jamais pode ocorrer, chega a ser absurdo a cidade, porque foi o nome de Guarulhos, não foi uma equipe da cidade, uma equipe amador, foi Guarulhos quem deu um WO, e Guarulhos que já foi um celeiro desportista, já foi referência aqui no estado de São Paulo, isso não pode ocorrer. Em sessão extraordinária, os vereadores deliberaram um projeto de lei de autoria da Prefeitura que revoga a chamada taxa do lixo. A proposta segue agora para análise das comissões permanentes. Durante sessão extraordinária realizada dia 3 de agosto, os vereadores analisaram 2 projetos de lei que revogam a chamada taxa do lixo. Um de autoria da Prefeitura, apresentado em julho, e outro elaborado pelo vereador Edmilson, do PSOL, protocolado em maio. O item de autoria do parlamentar teve a deliberação rejeitada e foi arquivado. Já o projeto enviado pela Prefeitura teve o apoio do plenário e foi deliberado. Com isso, segue para análise das comissões permanentes do Legislativo, onde tem que permanecer por 30 dias e receber pareceres. Somente depois desse trâmite é que o projeto da revogação da taxa do lixo poderá ser votado em plenário. Ainda durante a sessão ordinária, realizada no mesmo dia, foram aprovados 33 requerimentos. Você sabe o que é uma família acolhedora? Nessa semana, a Câmara realizou uma audiência pública para falar sobre o tema. Confira os detalhes. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude realizou na quinta-feira, 4 de agosto, a audiência pública sobre o programa Família Acolhedora. O objetivo do evento foi esclarecer o que é e como funciona o programa Família Acolhedora na cidade, que teve início em 2018, com a capacitação das primeiras famílias para receber temporariamente crianças afastadas do convívio familiar por medidas protetivas. Representante da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Márcia Smerdel, traçou um histórico do programa organizado pela pasta, que já acolheu 76 crianças e jovens de 0 a 17 anos. Atualmente, 16 delas estão em situação de acolhimento. Smerdel explicou o papel da família acolhedora. E nesse período, o que a família tem que entender? Primeiro, ela sabe que a criança não é dela, né? Não é filho, não é sobrinho. Ela está se propondo a garantir um ambiente familiar com troca de carinho, de afeto, de atenção, e ela precisa, ao máximo, se dedicar nos vínculos familiares da família de origem. Ou seja, ela precisa, sim, entender que essa criança que está com ela, ou ela vai retornar para a sua família de origem, ou para a sua família extensa, que seria pai, tio, avô, enfim, alguém que ela tenha um afeto, ou, em último caso, ela vai para uma família adotiva. O programa é executado pelo Instituto Forte, que faz o cadastramento e acompanhamento das famílias. A coordenadora da instituição, Keila Reis, destacou a diferença que faz o acolhimento familiar na vida das crianças. A gente vê resultados a curto prazo, né, de crianças que chegam para nós, bebês principalmente, né, a gente consegue identificar ali um atraso de fala, um atraso motor. Em poucas semanas a gente consegue acompanhar o quanto essa criança já desenvolveu só por estar numa família e receber o colo, e receber o olhar, e receber o afago que ela precisa para poder desenvolver as habilidades necessárias. As famílias acolhedoras não podem ter interesse em adotar as crianças, pois os cuidados com os acolhidos são temporários. A Prefeitura oferece uma ajuda de custo para auxiliar nas despesas. A Comissão da Criança, do Adolescente e da Juventude solicitou ao secretário de Educação maior divulgação do programa dentro das unidades escolares, capacitação dos profissionais de educação sobre o tema e inclusão do item Família Acolhedora nas fichas cadastrais de matrícula das escolas. O secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante, explicou que o programa Família Acolhedora já permitiu o fechamento de uma SAICA, nome dado às Casas de Acolhimento Institucionalizado. Os recursos serão destinados à inauguração de outro programa para jovens de 18 a 21 anos. Nos próximos dias aí nós vamos abrir 2 casas
duas repúblicas jovens no município, as primeiras, uma masculina e uma feminina. Para a gente continuar fazendo atendimento da melhor forma a essas crianças e adolescentes que saem tanto do Família Acolhedora quanto do SAICAS e não tinham para onde ir. Além de integrantes da comissão e outros vereadores, participaram do evento o secretário municipal de Educação, Alex Viterali, e de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante, representantes da pasta de assistência social do Instituto Forte e da Delegacia de Defesa da Mulher em Guarulhos. Representantes do Legislativo visitaram a Secretaria de Esporte e Lazer de Mogi das Cruzes no dia 4 de agosto para trocar experiências sobre políticas públicas do setor. A Câmara Temática de Pesquisas e Proposições, CTPP de Esporte, visitou a Secretaria de Esporte e Lazer de Mogi das Cruzes na quinta-feira, dia 4. Os membros da CTPP conheceram as principais ações da pasta, algumas instalações esportivas, como também o ginásio poliesportivo, que será inaugurado em setembro. Acompanhando a visita, o secretário de Esporte de Mogi, Gustavo Nogueira, ponderou as dificuldades do setor, em especial pelo orçamento reduzido, R$ 12 milhões em 2022. A Secretaria Pasta de Esporte, por mais que seja uma pasta pequena, né, em relação ao orçamento, é uma pasta muito popular, que muita gente gosta do esporte, quer dar palpite, quer falar sobre, então acaba sendo uma pasta com bastante importância na cidade. No Brasil, infelizmente, o esporte ele não é levado muito a sério como deveria ser, né? Como eu falei lá dentro também, o esporte ele pode desafogar várias outras secretarias, né, como saúde, educação, segurança. Então, mas a gente tem um desafio grande na mão, né, de fazer a coisa acontecer com as condições que a gente tem, né? Felizmente, né, o nosso prefeito aqui de Mogi, ele apoia bastante o esporte, ele foi um ex-atleta, então ele sabe da importância do esporte e tem feito muita coisa para que o esporte cresça cada vez mais na cidade. O secretário ainda destacou o Centro de Paradesporto de Mogi das Cruzes como uma referência regional. Ele ressaltou também que há uma preocupação da gestão do município em fortalecer o esporte de base e ampliar o acesso em áreas periféricas. É uma das coisas que o prefeito fala muito e que está no plano de governo dele, que é descentralizar o esporte, né, e começar na periferia e trazer para o centro. Né? Então, além de descentralizar e de pulverizar o esporte na cidade, não só o basquete, né, como era a modalidade mais importante, né, que era mais apoiada na cidade, a gente apoiar várias outras modalidades e começar pela periferia e trazer cada vez mais para o centro. Coordenador de projetos estratégicos da Câmara de Guarulhos, Devanildo Damião, avaliou a visita a Mogi das Cruzes como uma oportunidade de trocar experiências sobre os desafios enfrentados por ambas as cidades. Mogi das Cruzes, né, um município importante do Alto do Tietê e que tem, né, muitas dificuldades comuns na área de esporte. E a gente vem aqui, né, a gente presencia, né, as dificuldades, também as potencialidades, né, a forma como eles estão superando alguns obstáculos, para que nós possamos consolidar isso em informações para que os vereadores possam tomar decisões adequadas em termos de políticas públicas. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe o cantor, compositor e artista plástico Vitor Guardiano. Veja um trecho da entrevista. O folk ele é um estilo musical que eu trouxe muito no começo da minha jornada como guardiano. E o folk é um estilo americano, né? O Bob Dylan fazia folk e tudo mais. E aí, quando eu comecei a tocar, nessa pegada, assim, eu tava nessa vertente, e eu comecei a estudar muitos artistas brasileiros, e eu comecei a ver que, na verdade, o folk se mistura muito com música brasileira. Porque se você pegar o Almir Sater, ou se você pegar o Zé Ramalho, esses caras tocam folk. O folk é um estilo americano dado à música do povo. Então ele tem como grande influência canções que contam alguma história e tem uma levada simples de violão. No meu começo musical era o que eu fazia, eu gostava de contar histórias, tanto que meu primeiro álbum, Locomotiva, é recheado de músicas com historinhas assim, e bastante influência do violão.
E aí eu entendi que, na verdade, folk, rock, que é isso, é MPB. Você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!